Jesus sempre foi o nosso exemplo em todas as coisas. E claro que também na oração. Jesus era um homem de oração. Certa vez, quando ele estava em Getsemane orando, no Monte Getsemane, ele cobrou dos seus discípulos a orar com ele. Ele até chegou e falou: Não podes orar nem uma hora comigo? Isso demonstra que Jesus mostra que é necessário que tiremos uma hora do nosso dia para orar. Pois bem, mas o que nós vamos falar hoje não é só a respeito de que devemos orar, mas é a respeito de: será que Jesus deixou um código para nós de como orar? Porque várias passagens da Bíblia o mostram orando, usando uma maneira especial, que é a que vamos ver agora. Certa vez, Jesus, ele se compadeceu de uma multidão. Ali ele curou enfermos e no cair da tarde viu que a multidão estava faminta, né? Seus discípulos o avisaram. E Jesus perguntou o que havia de comer e só haviam 5 pães e 2 peixes. E Jesus ali faz um milagre. Mas vamos à oração que Jesus fez. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. Foi um grande milagre que Jesus fez ali, naquele momento. Mas observemos qual foi a sua atitude quando orou. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Vamos ver uma outra parte que Jesus faz exatamente dessa forma. Ele tem exatamente a mesma atitude. É lá no livro de João, quando ele ressuscita Lázaro, seu amigo. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e Lázaro sofria de uma enfermidade. E no momento em que Jesus não estava presente, Lázaro veio a falecer. E quando Jesus chega novamente ao local que eles moravam, a notícia que Lázaro já havia falecido há 4 dias. E Jesus faz ali um novo e maravilhoso milagre. Mas vamos ler para ver como Jesus orou. João capítulo 11, versículo 39. Vamos ler aqui do 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, novamente Jesus tem essa atitude. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E olha o que Jesus continua falando. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus orou, teve aquela atitude e ele afirma que ele o fez para que a multidão visse que ele pedia ao Pai e o Pai o atendia. Ou seja, que ele era o enviado do Pai. Jesus era não só o exemplo, mas ele provava ser quem era, o Filho de Deus. E observamos a maneira que ele orou. E vamos fazer menção a mais um texto. Quando ele ora pelos seus discípulos, é o texto de João capítulo 17, que fala da oração sacerdotal de Jesus aos seus discípulos. Olha como ele ora. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse:
Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ali ele está com os seus discípulos e novamente ele tem a mesma atitude. Será que essa maneira de Jesus orar é um código para nós? Vamos entender por que Jesus orava assim? Olha, quando eu li esse texto, eu consegui entender por que Jesus erguia os olhos ao céu para orar. Olha o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Olha bem, se o nosso Deus está tipificado dessa forma no livro de Isaías, que o céu é o seu trono e a terra o estrado de seus pés, Jesus estava mostrando que o Pai está no alto. Jesus estava mostrando que toda a reverência dele na hora da oração seria diretamente ao Pai. Era isso que Jesus mostrava todo o tempo. Ao Pai, a nenhum outro. A oração é feita diretamente ao Pai, que está acima de todas as coisas, porque é o Criador. Veja bem no capítulo 40, no versículo 12, o que fala. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, mostrando que o nosso Deus, ele tem tudo na palma de sua mão. E ele afirma que ele está acima, mais uma vez, no versículo 22, que diz: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É muito glorioso a dimensão desse Deus. Então, em todo tempo que Jesus orava, ele erguia os olhos ao céu. Ele nos ensinava isso como um código para nós, que quando oramos, nós devemos levar os nossos pensamentos àquele que está assentado no trono de glória nas alturas, naquilo que está sobre as nossas vidas, sobre toda a criação, porque foi Ele quem o fez. Meditemos nesses versículos do profeta Isaías, que aqui nós entendemos perfeitamente a grandeza do nosso Deus e a quem devemos dar honras e glórias. E é claro, na nossa oração, hoje, após o sacrifício do Cristo, o que fazemos? Nós seguimos o exemplo de Jesus, pedindo àquele que está sobre todas as coisas, mas em nome daquele que nos ensinou, o Filho. Porque foi ele que veio à terra e deu a vida por nós. E nós somos o presente do Cristo. Deus nos deu ao Filho, porque ele é que deu a vida por nós. Nós, então, estamos escondidos atrás do Filho. Nós estamos escondidos debaixo do sangue do Filho que nos comprou. Nós estamos escondidos atrás das orientações, do exemplo do nosso Cristo, imitando assim tudo que ele fez, tudo que ele foi, e orando de igual modo, reservando o momento do nosso dia e sempre a Ele, ao Pai, em nome do Filho.
E assim nós encerramos mais uma mensagem gloriosa. Mas eu quero aqui agradecer a Deus. Mas agradecer também aquela que tem me ensinado a palavra. O bem mais precioso que temos aqui na terra é a palavra de Deus que nos guia. Então eu quero aqui mandar o meu abraço e a minha gratidão à doutora Raifa Samer, que é quem Deus colocou na minha vida para me ensinar a sua palavra. Então, eu louvo a Deus e em nome de Jesus eu abençoo a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a senhora, minha doutora Raifa, que me ensina. Que Deus abençoe você que assiste e que Deus seja louvado nas nossas vidas.